paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor da Virgem Maria esteja conosco. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a esse encontro sacerdotal mariano, onde nós agora vamos nos colocar em um momento de escuta. A gente vamos agora escutar Nossa Senhora, o que ela tem para que a gente possa vivenciar, para que a gente possa então refletir melhor o nosso caminhar, como a gente está vivendo a nossa conversão. Como estou vivendo a minha conversão? Será que todo esse tempo com Maria Santíssima, será que eu consegui fazer alguma mudança, alguma conversão na minha vida? Se eu ainda não consegui, é preciso estar unido mais a Nossa Senhora. É preciso estar unido ao Espírito Santo. É preciso estar unido a Cristo Jesus e que Maria vai colocando para nós esse caminhar com o Espírito Santo, com a Virgem Maria, com o seu Filho Jesus Cristo, a caminho do Pai. E assim a gente vai vivendo esse grande momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso divino amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre das suas divinas consolações, por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Abra, Senhor, meus lábios, e a minha boca anunciará vossos louvores. Vinde, Deus, e nossos filhos, Senhor, apressai-nos e socorrei-nos. Leitura do livro da 25ª edição aos sacerdotes filhos prediletos de Nossa Senhora. Vai estar na página 1124. Eu quero pedir a você agora que você tenha bastante atenção nessa leitura e aí a gente vai vivendo passo a passo, E depois que você ouvir essa leitura, você se coloca como soldado de Maria, para que a gente possa conseguir multiplicar o cenáculo. É preciso de você, que você se inscreva, que você deixe o seu joinha, que você vai compartilhando e que você aí vai fazendo esse momento com Maria Santíssima. O mais importante é a sua participação com Maria Santíssima, é a sua participação com a palavra de Deus. O mais importante é você e Deus e a Virgem Maria. Se você se sentir tocado no seu coração, você vai nos ajudando, vai se inscrevendo, vai aí colocando nos comentários como eu posso melhorar, como eu devo fazer. Vai pedindo orações e a gente vamos orando também por você, porque esse momento é um momento seu com a Virgem Maria, com o Espírito Santo e com o próprio Cristo Jesus. Marsella, França, 18 de maio de 1997. Solenidade de Pentecostes. A luz da sua verdade. Meu pequeno filho, continua esta tua cansativa viagem por toda a França, para realizares por toda a parte cenáculos maravilhosos com os sacerdotes e os fiéis do meu movimento. Esta é a minha hora. É a hora em que vos quero reunir todos no cenáculo espiritual do meu coração imaculado. Aqui, em breve, acontecerá o prodígio do segundo Pentecoste para a Igreja e para toda a humanidade. O Espírito Santo dará o seu perfeito testemunho. É o testemunho do Espírito que convencerá o mundo do pecado. À luz da sua verdade, toda a humanidade compreenderá o abismo a que se deixou conduzir por Satanás, que quis repetir nela e por meio dela o orgulhoso gesto de sua renúncia de Deus e de sua lei. Renúncia não, recusa. A recusa de Deus e de sua lei. A humanidade chegou assim ao ponto de constituir uma civilização sem Deus,
criou para si uma moral contrária à sua lei. Justificou toda a força do mal e do pecado. Deixou-se seduzir pelo materialismo, pelo ódio, pela violência e pela impureza. Ela será totalmente purificada pelo fogo divino do Espírito Santo, para que se possa tornar o novo jardim em que a Santíssima Trindade receberá a sua maior glória. É o testemunho do Espírito que renovará profundamente a Igreja. À luz da verdade, a Igreja ver-se-á a si mesma em toda a sua fraqueza humana e será curada de sua crise de fé. Será libertada das insídias dos erros que difundiram nela a chaga profunda da apostasia e da infidelidade. Renovada pelo fogo divino do Espírito Santo, toda a Igreja refletirá a glória do seu Senhor e tornar-se-á esposa fiel e casta, toda bela, sem mancha nem ruga, a imitação da sua Mãe Celeste. É o testemunho do Espírito que vos levará à compreensão de toda a verdade. A luz da sua verdade aparecerá perante todos a força salvífica do Evangelho de Jesus, que difundirá o seu esplendor divino por toda a parte. Assim Jesus será escutado na sua palavra, seguindo pelo caminho traçado por ele, imitando na sua vida e glorificação na sua pessoa. Chegou a hora em que o meu Filho Jesus deve ser glorificado por todos. Com o prodígio do segundo Pentecoste, a humanidade reconhecerá Jesus Cristo como seu Redentor e como o seu único Senhor, como seu único Salvador. Então o Espírito Santo abrirá os corações e as almas para acolherem Cristo, que voltará a vós no esplendor de sua divina glória. Assim, o meu coração imaculado alcançará finalmente o seu grande triunfo. Salve Maria Santíssima, salve, salve. Então, neste momento, a gente vai agora para a leitura do livro do Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 633. A Escritura denomina a morada dos mortos, para a qual Cristo morto desceu. De os infernos, o Sheol ou Hades, visto que os que lá se encontraram estão privados da visão de Deus. Isto é, com efeito, o estado de todos os mortos, maus ou justos, à espera do Redentor, o que não significa que a sorte deles seja idêntica, como mostra Jesus na parábola do pobre Lázaro, recebido no seio de Abraão. São precisamente essas almas santas que esperavam seu libertador no seio de Abraão, que Jesus libertou ao descer aos infernos. Jesus não desceu aos infernos para ali libertar os condenados, nem para destruir o inferno da condenação, mas para libertar os justos que o haviam precedido. A boa nova foi igualmente anunciada aos mortos.
O Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo do 30 ao 34. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse: Vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles, saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, então a gente vai vendo que Maria vai nos colocando diante da luz, da verdadeira luz. E esse momento com Jesus e com o Espírito Santo, a gente vai podendo refletir toda a nossa vida. É isso que ela vai falando, que o Espírito Santo, ele vai mostrando para nós o quanto nós pecamos, o quanto o pecado faz mal à nossa vivência com Deus, o quanto eu estou errando, o quanto eu estou vivendo uma vida regrada. Enquanto eu estou vivendo, será que eu estou consciente de que esse caminho que estou vivendo não é para Deus? Porque ela vai falar do segundo Pentecoste e a gente não sabe quando vai ser esse segundo Pentecoste. Mas esse Pentecoste que já aconteceu, o primeiro, já vai colocando a gente a dar testemunho e a ser testemunho, assim como os apóstolos. Por isso que a igreja ela é viva até hoje, devido ao Espírito Santo. O Espírito Santo, ele foi conduzido desde o começo do mundo. Quando lá em Gênesis vai falar que a terra ela estava sobre a sombra, né? Sobre o nada, e nas águas pairava o Espírito Santo. E nesse momento ali do nada, ali, esse momento ali de trevas, o Espírito Santo já fazia parte da criação do mundo. Então a gente vai vendo que quando Adão pecou, o que aconteceu? O Espírito Santo habitava sobre eles e ensinavam eles uma maneira deles agradar a Deus. E eles, nesse momento de agradar a Deus, nascia nele um desejo de voltar para o paraíso, para o jardim do Éden. Assim a gente também possa ver nos seus filhos. Assim como Abel, ele viu que tudo aquilo era bom, era de agrado a Deus, ele sonhava em voltar. Mas seu irmão Caim, ele começou a sentir um desejo grande de bens materiais. Ele começou a desejar um bem de inveja, de ódio, de rancor, de vingança, de violência. Tudo que Maria está pedindo para que a gente se afaste de tudo isso, que não leva a gente a um lugar bom. E o que levou Abel, a Caim, aliás, o que levou a Caim, ele então tirou a vida de Abel. Então a gente vai vendo que esse momento não é para nós, porque nos leva à ruína. Mas só que esse Deus misericordioso, ele então fez com que Caim se voltasse a Deus. E Deus então colocou sobre Caim um sinal para que ninguém o matasse. Mas então ele recebeu também um castigo para que ele pudesse ser purificado de todo o seu pecado. Assim somos nós. Nós também precisa fazer esse Espírito Santo realizar em nós
esse desejo de fazer o bem, esse desejo de nos converter, esse desejo de sair desse espaço que a gente está vivendo e voltar a viver um espaço aonde Cristo reina. Cristo reina em nossos corações, Cristo reina na nossa vida. E aí a gente vai vendo o quanto é bom a gente viver sobre esse reino de Cristo, porque o próprio Espírito Santo vai nos enchendo de uma graça que a gente vai assim então desejando os céus, desejando quando a gente partir desse mundo ir diretamente aos céus. E dessa forma muitos então morreram querendo fazer parte do reino dos céus. Então, esse momento que Maria nos ensina a viver dessa forma, e o catecismo da Igreja Católica vai mostrar isso, que o próprio Jesus, ele desce então até os infernos, que ali a palavra, tem uma palavra ali que era para não ter grifado, eu não grifei, que é Sheol e Hades, que quer dizer lugar dos mortos e o inferno. Então mostra para a gente ali na parábola que o próprio Jesus conta que ali do homem rico e Lázaro, né? Então desse homem rico vai viver ali praticamente no inferno. Então é ali neste lugar, antes de Jesus Cristo, todos iam para ali, todos iam para o seio de Abraão. Era um lugar que os mortos iam para ali. Então Jesus ele desceu até lá para então pregar a boa nova, porque aqueles não viveram a boa nova que Jesus pregou sobre o Evangelho. Então Jesus ele vai lá, ele prega a boa nova para que eles pudessem então ouvir o Salvador. E ele foi ali então resgatar todos aqueles que estavam no seio de Abraão e levar para a graça, para a glória dos céus, né? E assim, quando eles ouvirem, aqueles outros que ficaram realmente ali, que não pôde sair, eles vão ouvir a voz do Senhor no dia do juízo final, e no dia do juízo final terá condenação. E assim só mesmo nos colocamos diante do nosso Deus. É só Ele que pode condenar. Nós não podemos fazer isso. Nós só nos colocamos em obediência a Ele. Esses que foi obediente desde Adão até a Cristo, eles viveram lá no lugar dos mortos. Mas nesse lugar dos mortos, eles viviam na expectativa, na esperança da vinda do seu Salvador. E depois aconteceu. Cristo foi lá e resgataram eles daquele lugar e levou para os céus. Então nós também precisamos viver nessa esperança, nessa expectativa do segundo Pentecoste, para que a gente possa ser purificado do jeito que Maria é. Maria é santa, imaculada, sem mancha e sem pecado. Isso o Espírito Santo também vai fazer com que a gente nos torne, nos purifica através do sangue do Cordeiro, através do sangue de Jesus Cristo e a força do Espírito Santo, que nos guiará e nos levará a esse caminho de salvação, de sermos como Nossa Senhora. Mas é preciso sempre seguir os caminhos que ela sempre nos coloca. Viver a docilidade para o Espírito, viver ali a luz da verdade, que a luz da verdade é o próprio Jesus. Ele mesmo vai dizer que Ele é a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai senão por Ele, somente por Ele. Então, se a gente caminhar sobre essa luz da verdade, do Evangelho e dos ensinamentos que o próprio Jesus nos ensina, amar o próximo como a ti mesmo, se a gente ama o próximo como a nós mesmos, a gente ama Deus primeiro. A gente ama Deus e Deus ensina a gente a amar o próximo. Então que essa graça de Deus aconteça na nossa vida, na nossa família, e que a gente vai sempre buscando esse Deus maravilhoso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado. Salve Maria Santíssima, salve, salve. Orações finais. Consagração ao coração imaculado de Maria. Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe,
ao vosso coração imaculado, nos consagramos em ato de entrega total ao Senhor. Por vós seremos levados a Cristo, por Ele e com Ele seremos levados ao Pai. Caminharemos à luz da fé e faremos tudo para que o mundo creia que Jesus Cristo é enviado do Pai. Com Ele, queremos levar o amor e a salvação até os confins do mundo. Sob a proteção do vosso coração imaculado, sobre a proteção do vosso coração imaculado, seremos um só povo com Cristo, seremos testemunho da sua ressurreição. Por Ele seremos levados ao Pai, para a glória da Santíssima Trindade, a quem adoramos, louvamos e bendizemos. Amém. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhas coisas vãs. É mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. São Miguel, São Gabriel e São Rafael, rogai por nós. São Miguel, São Gabriel e São Rafael, rogai por nós. São Miguel, São Gabriel e São Rafael, rogai por nós e defendei-nos do combate. Amém. Que desça sobre nós essa graça, essa bênção, essa luz, e que a gente vive sobre a verdade, a luz da verdade. Que Nossa Senhora, ela interceda para que a gente receba tudo isso, essa luz, essa verdade, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Até o próximo encontro.